desenvolver um pouco dessa questão do xadrez, porque ele é um dos muitos, inúmeros jogos que existiram, né, na história da humanidade, que tinham essa característica, né? Era um jogo, aliás, é um jogo sobre, de certa forma, uma disputa territorial, sobre dois lados, né, que você pode também interpretar como dois impérios, duas forças, e como você falou, né, ele é muito mais uma metáfora para a guerra do que um jogo de guerra em si, porque se você olhar, ele é um jogo completamente abstrato, assim como o Go, o jogo chinês, que é o jogo mais antigo jogado ainda hoje, né? Existem registros do Go de 500 anos antes de Cristo. O chaturanga, que na verdade meio que o avô do xadrez, né, indiano, e o xadrez na verdade é meio que a versão europeia do chaturanga, né, que é o jogo indiano, que é de 600 depois de Cristo aproximadamente. E todos esses jogos tinham essa característica, né, de ser meio que uma disputa territorial, uma disputa de poder, e todos eles vinham com essa carga de militarismo, de unidades militares. O chaturanga, você tem umas versões super bonitas assim, dele, com essas unidades. Então você tem lá diferentes unidades militares mesmo, né? Aqueles soldados soldados montados em elefantes. O próprio xadrez, né? As unidades são unidades militares, né? Você tem ali dois reinos, né? Dois impérios. Então esses jogos sempre tiveram essa leitura, né? essa interpretação. E o curioso é que o Kriegspiel, que é o primeiro jogo de guerra, né? O primeiro wargame, ele nasce de uma tentativa de adaptação do xadrez, né? Porque o xadrez, no caso, foi o Johann Helweg, que foi o primeira pessoa... O criador do Kriegspiel. Isso, ele é o criador da primeira versão do Kriegspiel, que depois recebeu outras versões e a gente tem outros nomes também associados ao Kriegspiel. Mas ele queria uma versão mais complexa do xadrez. Ele queria um xadrez que fosse mais atualizado para a ciência militar do período, no caso do século XVIII, né? E da perspectiva dele como um professor de uma escola militar da Prússia. Então ele se baseia no xadrez, mas ele atualiza o xadrez, aquelas regras, aquela estética, aquela lógica, para a ciência militar do período. E ali é o primeiro passo para a gente ter essa onda de jogos de guerra que começou a surgir a partir de então, né? Mas o xadrez é o ponto de partida, né? Então, de certa forma, dá pra gente fazer uma correlação direta, assim, entre o Command & Conquer e o xadrez, porque tá seguindo meio que a mesma linha evolutiva, né? Eu acho bem interessante isso. Uhum. É legal também dizer, complementando o que o Henrique disse, que o Kriegspiel também ele é um dos primeiros assim serious games, né, de jogo sério que utiliza-se um jogo para fins de treinamento ou para ensinamento ou alguma outra questão pedagógica, né? Inclusive muitos atribuem a vitória prussiana na Guerra Franco-Prussiana ao treinamento que os oficiais prussianos tiveram com o Kriegspiel, que também depois, assim como o modelo de Estado-Maior prussiano, né, de organização militar, foi incorporado por outros exércitos e outras nações, ou a modalidade também de treinamento via jogo de guerra, né, via Kriegspiel e suas adaptações, também foi sendo utilizada por outros países, outros estados-nações. Uhum. É importado, né, para o resto do mundo. Sim. A partir dali. Pra quem não sabe, galera, Prússia é a Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ainda não era Alemanha, mas era mais ou menos ali a mesma coisa, né? Então, só para uma referência, a gente está falando do que hoje é a Alemanha. Antes da unificação alemã existia a Prússia, né? E aí, numa referência de tempo até antes do período Napoleão, né? Mais ou menos ali durante, porque foi usado justamente na Guerra Napoleônica, né? Eu acho até curioso perceber como existe uma influência muito grande do Kriegspiel naquela região, né? Eu não acho que é só uma coincidência que até hoje a gente tem na Alemanha ali um grande... uma das maiores indústrias de jogos de tabuleiro e jogos bons, né? Existe toda uma cultura muito forte de jogos de tabuleiro, de board games, né? Coisas como Carcassonne,
enfim, alguns jogos primedíssimos vieram de lá, né? E, então eu acho interessante, assim, que, de certa forma, eu vejo o Kriegspiel como um ponto de partida para essa cultura que foi muito desenvolvida naquela região. Mas, ao mesmo tempo, Rick, isso eu acho que quando a gente fala de ciências sociais nesse aspecto, é difícil a gente entender a origem da coisa, no sentido de, será que o jogo vem do contexto, ou será que o contexto que foi motivado pelo jogo? É complicado, né? A gente traçar é o ovo e a galinha, né? Porque se você olha também para algumas décadas antes, você já tinha como projeto educacional para as crianças esses bonequinhos mesmo. O pessoal fazia o bonequinho com os uniformes dos soldados. Então você já tem os modelos treinando as crianças para identificar os uniformes da região. Então essa troca entre o entretenimento e o combate prático da vida real, ela já é muito desse pensar europeu dessa época, né? E aí você tem o Napoleão, é o cara que vai fazer boa parte das divisões de braços armados que a gente tem hoje em dia. Quem divide infantaria, cavalaria, artilharia, especialmente a parte de artilharia, é o Napoleão. E as guerras napoleônicas, elas são um dos últimos passos antes da guerra que a gente tem, igual a gente tem hoje em dia, né? Que é trincheira, que é óbvio que tudo vai mudando muito sempre, assim, é muito rápido e muda, todo dia muda mais, né? Mas eu fico me perguntando se não tem tudo a ver também com a forma como aquelas pessoas naquela época começaram a sentir a necessidade de fazer um esquema que pudesse representar uma habilidade deles, uma parte da vida deles que eles queriam viver. Igual hoje a gente vê drama colegial na Netflix, porque é parte da nossa vida, né? As relações humanas e os dramas românticos e sexuais da vida das pessoas, isso, ou sei lá, o funk ostentação, né? Como que essas pequenas partes da nossa vida do mundo real ganham esse espaço no nosso entretenimento. Talvez essas tensões constantes da Europa. Aliás, o povo fala muito que o pessoal no Oriente Médio gosta de fazer guerra, mas um povo que gosta de guerra é esse tal desse europeu, viu? Nossa, esse povo faz guerra demais. O que é isso? É só ver a formação dos Estados Europeus pra você ver que não tinha paz um segundo só. Antes da Primeira Guerra Mundial tinha Napoleônica, antes da Napoleônica tinha outra, antes tinha outra ainda. Esse povo não parou um minuto. Então eu fico me perguntando se não tem a ver com isso também, né? São povos muito guerreiros, desde a época da Grécia. E aí você começa quando surgem jogos nessa época, nada mais natural do que você incluir no formato novo de entretenimento um pedaço da rotina daquelas pessoas. Faz sentido? Ou viajei? Eu acho que sim, mas é que ao mesmo tempo jogos, pelo menos jogos de tabuleiro, né, ainda mais tendo essa origem no xadrez, é quase como a lógica já está contida ali, né? Quando a gente pensa na lógica de jogo, a gente tende a pensar em desenvolver lógicas que já existem, né? As mecânicas que já existem. Não é à toa que a gente tem gêneros, diversos gêneros, mas todos eles sempre são baseados em um jogo inicial que fez alguma coisa diferente, daí alguém vai lá, bota mais um elemento, daí vai lá e mistura com outro elemento, e é assim que vai nascendo gêneros, né? É diferente do gênero narrativo, da dramaturgia, né? Que você acaba tendo gêneros muito menos baseados em forma e mais baseados em temas, né? E diferentes perspectivas sei lá, de personagens, enfim. A história, ela tem ela tem atributos diferentes para você criar um gênero novo, assim, se é que existe essa possibilidade na narrativa atualmente. Mas em videogame é muito baseado em forma, né? Em mecânicas, nesse conjunto de regras, de lógicas. E naquele período, os conjuntos que existiam, né, pelo menos focados ainda nesse formato de tabuleiro, que era a maneira mais, digamos... não dá pra dizer que é a maneira mais popular, porque você tinha também os jogos esportivos, né? Enfim, outros tipos de disputas. Mas esses jogos que chegavam até a casa das pessoas, que elas, inclusive nesse período do Kriegspiel, né, eles fizeram, aliás, né, eu acho que foi não lembro o nome dele, o Georg von Heiswitz,
que ele desenvolve essa linguagem e ele meio que populariza e massifica, né, o jogo, ele manda produzir em massa o jogo e esse jogo passa a ser jogado pela população e não só ali dentro do ambiente militar, né? E então, de certa forma, você acaba popularizando um gênero que, querendo ou não, estava relacionado àquela cultura militar também, né? Porque veio do ambiente militar. Então, de fato, assim, tem essa questão, né? Tipo, o que vem primeiro, né? Tipo, vem a lógica do jogo, vem o militarismo, vem, tipo, qual que é a influência do espaço no qual eles estavam, né? Dentro do jogo. No caso das guerras, as guerras constantes que existiam na região. Eu acho que está muito interligado, mas tem essa questão do DNA, né? Do DNA lá do xadrez, que por sua vez já estava relacionado a essa questão do território. E que eu acho que está relacionado à natureza humana, sabe? Porque se a gente pensar... E aí eu vou um pouquinho mais além, mas se a gente pensar qual que é o papel da brincadeira, né? Qual que é o papel do instinto lúdico? É preparar a gente para a sobrevivência. E isso é inato ao ser humano, né? Se a gente pegar lá o Huizinga, do Homo Ludens, ele aborda muito bem isso. E eu gosto bastante daquele livro, é do começo do século passado, mas ele trata de jogos de uma maneira bem... eu acho que não só eu, né? Mas muitos autores gostam de tratar como uma das bases, assim, né? Dos fundamentos dos jogos, né? De que o jogo, na verdade, é uma formalização da brincadeira. E a brincadeira é aquela coisa que... até os mamíferos têm, né? De brincar quando é criança, especialmente quando é criança, né? Porque é uma maneira de você treinar a sobrevivência. Você está treinando a sua capacidade de mirar, de correr, de fugir, de bater, né? De sobreviver. E quando você tem isso tão atribuído à natureza humana, né? Essa necessidade de aprender a sobreviver, e quando você leva isso para um jogo, né? Que é a formalização da brincadeira, quando você coloca regras numa brincadeira, fica muito fácil entender, né, essa relação do porquê jogos são tão focados nesse tipo de disputa, nesse tipo de um ser melhor do que o outro, um ter mais força do que o outro, um poder dominar o outro, né, de ser uma competição. E daí você consegue entender, né, porque se você pega a definição de jogo, ela é muito parecida com a definição de guerra. A definição de jogo é uma disputa por algo. Você tem condições de vitória e derrota. Você tem 2 ou mais lados. A guerra também, né? Então eu acho isso muito... as coisas estão muito conectadas, sabe? Eu não acho que é só uma coincidência que jogos, historicamente, têm essa roupagem de guerra. E por que é uma linguagem tão usada para a guerra, né? E para representar a guerra?